Tudo bem com você? Seja bem-vindo ao nosso programa número 65 desse estudo Refletindo Kardec e agradecemos mais uma vez pela colaboração e pela divulgação da Sociedade Espírita Francisco de Assis de Amparo aos Necessitados, a CEFAM, aqui da nossa cidade de Ponta Grossa. Nós vamos ler hoje duas questões do Livro dos Espíritos ligadas à questão do nascimento, da gestação, e que podem parecer contraditórias. Então, é importante para você que está fazendo o estudo do Livro dos Espíritos, o estudo da doutrina espírita, atentar que, quando Kardec faz essas perguntas, ele está tratando de questões distintas. São as questões 353 e a 356. Vamos lá. Na questão 353, Kardec pergunta e os espíritos respondem: não sendo completa a união do espírito ao corpo, não estando definitivamente consumada, senão depois do nascimento, poder-se-á considerar o feto como dotado de alma? Respondem os espíritos: o espírito que o vai animar existe, de certo modo, fora dele. O feto não tem, pois, propriamente falando, uma alma, visto que a encarnação está apenas em via de operar-se. Acha-se, entretanto, ligado à alma que virá a possuir. Aí vamos à questão 356. Entre os natimortos, algum haverá que não tenham sido destinados à encarnação de espíritos? Alguns há, efetivamente, a cujos corpos nunca nenhum espírito esteve destinado. Nada tinha que se efetuar para eles. Tais crianças, então, só vêm por seus pais. Por que é que parece contraditório? Na primeira questão, a 353, Kardec fala sobre o fato de a todo feto estar vinculada uma alma. E aqui nós temos que fazer uma distinção. Quando Kardec vai tratar de espírito para fins didáticos, ele fala espírito ao ser, né, a essa criação de Deus, fora do corpo físico. E quando esse espírito está encarnando ou prestes a encarnar, ele denomina de alma. Então, alma é um espírito encarnado. Por isso ele pergunta se a todo feto há um espírito ligado, ou seja, se em todo feto existe uma alma. E os espíritos respondem que sim, que de certo modo este espírito já está ligado ao feto desde a sua concepção. Já há, embora ele não esteja habitando este corpo físico, que ainda está em formação, ele está ligado a esse feto, está ligado a esse corpo físico. Mas aí ele pergunta na 356 se existe algum caso em que a gestação, o feto, ele não tenha nenhum espírito ligado. E os espíritos dizem sim, que há alguns casos em que o corpo é criado, o feto é criado, mas que não há predestinado nenhum espírito para habitá-lo. Então, a primeira pergunta diz: sempre existe? Sim, sempre existe. E na segunda, em alguns casos pode não existir. Não há, na verdade, uma contradição. É que se tratam de questões diferentes. A primeira pergunta que Kardec faz na 353 são os casos normais, as condições mais comuns da reencarnação, em que um espírito, retornando à matéria, estará ligado a um feto, né, a um corpo em formação, e participará diretamente da formação desse corpo. Então, o espírito está fora do corpo que ele virá habitar, mas está ligado a ele. E, portanto, pode-se dizer que aquele feto tem uma alma, porque há um espírito ligado a ele, ainda que não esteja habitando esse corpo.
Na outra questão, a 356, Kardec pergunta se, fugindo a essa regra, pode existir algum caso em que não haja um espírito ligado. E eles dizem que sim, em alguns casos é possível que não haja um espírito ligado. E que neste caso a formação desse corpo é apenas uma tarefa, um desafio, um aprendizado para os pais. Inclusive, ele vai desdobrar essa questão, perguntando se pode chegar a termo esta criança, se pode vir a nascer. Os espíritos respondem que pode sim vir a nascer, mas não viverá. Ele pergunta então se forçosamente toda criança que nasce tem um espírito ligado. E os espíritos respondem sim, toda criança que vem a nascer, que tem vida, ela tem um espírito ligado. Então não existe nenhuma criança, nenhum ser vivo humano sem um espírito que esteja ligado, habitando esse corpo. Então, vimos são três questões, são duas questões muito distintas, mas em três formas propostas por Kardec. A regra é que a todo corpo em formação no ventre materno há um espírito ligado, e por isso pode-se dizer que todo corpo em formação tem uma alma. O segundo caso, há algumas exceções em que esse corpo em formação, na verdade, se trata de um processo de aprendizado para os pais, uma expiação, alguma circunstância que levou aquela gestação não estar destinada a habitar nenhum espírito, ainda que temporariamente. Porque esse processo gestacional é apenas uma situação de aprendizado para os pais. É uma expiação, é uma tarefa, é um momento que os pais precisam enfrentar e, portanto, aquela criança não sobreviverá. E aí, Kardec conclui, então toda criança que vive, todo ser que vem à vida tem um espírito ligado? Sim, necessariamente tem um espírito ligado. Isso é interessante a gente pensar porque há uma questão, inclusive, colocada por Kardec numa das revistas espíritas, em que se discutia no passado, né, de que as mulheres, por exemplo, não tinham alma, num sentido ainda que alegórico, num sentido ainda que figurado, mas também nós vemos em algumas crenças, em algumas regiões e processos históricos em que crianças que vinham talvez com alguma deformidade física não eram consideradas como criaturas naturais ou normais e que podiam até não estar ali habitando almas humanas, algo nesse sentido, isso colocando aqui de uma maneira bastante genérica. E Kardec faz essa pergunta, então, com bastante propriedade. A toda criança, a todo ser vivo humano, existe sim uma alma, existe um espírito ligado a esse corpo físico. Em alguns casos em que não se processa dessa forma, é porque é ali apenas uma situação envolvendo os pais. Pai, mãe, as pessoas envolvidas naquele processo gestacional precisam passar por esse aprendizado. Devemos ser informação, mas que não irá vingar e daí tirar alguma lição, alguma recuperação de algo que foi vivenciado no passado espiritual desses seres. A questão que é interessante aqui nós pensarmos é que o espírito, ou a toda possibilidade de encarnação de espírito, sempre haverá uma prévia programação, mas pode haver casos, e aí vamos imaginar, por exemplo, um encontro ocasional, um encontro não preparado entre dois seres, e que vem a gerar uma criança, um espírito aproveitar-se dessa circunstância para reencarnar. Um espírito que talvez não tenha ligação com esses pais, aproveita aquele corpo em formação, aproveita aquela vida material que se forma e ali inicia o seu processo expiatório reencarnando novamente. Numa programação talvez feita às pressas, à última hora, embora saibamos que o plano espiritual nunca faz nada às pressas, mas sabendo que dois seres, em determinado momento, vão se entregar a um contato íntimo e que isso pode gerar uma fertilização e uma concepção de um ser novo, um espírito que está aguardando para reencarnar pode ser colocado nessa condição para vir a aproveitar esse corpo em formação e aí iniciar a sua jornada
evolutiva. Nesse processo de retorno do espírito à matéria, nós vimos que existe uma ligação do espírito com o corpo físico. Como se dá essa ligação? Ou mais precisamente, de que forma o espírito faz a sua ligação com o corpo físico? Existe aí algum elemento, alguma condição, alguma ferramenta que permita a ligação do espírito com esse corpo físico? Aguardo você na próxima semana para nós passarmos a estudar um ponto muito interessante que é o perispírito. Desejo a você uma ótima semana, que Jesus abençoe o seu lar, compartilhe esse estudo com os seus amigos, com aqueles que você entende que desejam conhecer a doutrina espírita, estudar conosco e aprendemos, sobretudo, as reflexões de Kardec a respeito da vida, a respeito das leis morais, das leis divinas. Uma ótima semana, aguardo você na próxima sexta-feira. Jesus abençoe o seu lar. Tchau!